Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Mufasa, o Rei Leão, filme dirigido por Barry Jenkins, lançamento da Disney, e nós temos aqui uma história de origem que busca oferecer algumas questões sobre Mufasa, Scar, e quando Jenkins foi anunciado como diretor desse projeto, eu penso que todo mundo que acompanha a indústria cinematográfica pensou a mesma coisa. Para ele, a oportunidade do maior salário da carreira, pouca influência de fato na construção e desenvolvimento, e eu já vou falar mais sobre isso. E para a Disney, por outro lado, tem toda a questão de usar pro mercado justamente a ideia de que ela tá dando espaço para um grande realizador do cinema independente, quem sabe até que ele poderia ter algum tipo de influência, que eu já adianto que não dá para notar. A Disney investiu muito pesado na ideia do fotorrealismo com Rei Leão, e agora, para essa história de origem aqui do Mufasa, a base continua a mesma. Só que naquele período, ainda que você fale sobre a técnica do fotorrealismo que é utilizada e que realmente surpreende, existe uma controvérsia quanto à emoção, né? Nesse caso aqui, a Disney meio que tenta corrigir o rumo, adicionando uma camada extra de expressividade aos personagens. Eu realmente considero a animação maravilhosa, é um dos filmes que mais acabou marcando a minha infância. Eu assistiria qualquer coisa envolvendo o universo Rei Leão sem sombra de dúvidas. Nesse sentido, é claro que a história de origem me chamaria a atenção também, e eu tenho plena noção de que é muito difícil você realmente conseguir validar uma história bacana sabendo que pode armar, quem sabe, problemas com a cronologia. No entanto, eu não esperava algo tão frágil como o que eu encontrei em Mufasa. A premissa é praticamente construir um roteiro a partir de curiosidades sobre a mitologia mágica do Rei Leão, com algumas respostas que são muito ruins. Além disso, o desenvolvimento a partir justamente de noções frágeis que nem sempre precisam de respostas, então eles acabam se voltando praticamente para perguntas e respostas do tipo: como o Scar conseguiu sua cicatriz? Como o Rafiki conseguiu seu cajado? E especialmente para essa história de origem, como que o Mufasa e o Scar são irmãos se eles são tão diferentes? Então existe uma tentativa de desenvolvimento a partir dessa base que já está consolidada, também como um dos maiores trabalhos da Disney. Praticamente é um filme que ele fica obcecado com uma sessão de perguntas e respostas, ele não tem nada de novo a oferecer para novos personagens, então ele precisa meio que trazer alguma coisa sobre o Mufasa, algum extra sobre o Scar, que eu acho que enfraquece no geral o personagem também. É uma obsessão única de preencher lacunas, de oferecer algum extra. Claro que nesse caso aqui eu imagino que quem escreveu o roteiro teve uma dificuldade bem grande, inclusive, de tentar fechar algumas noções pensando no que aconteceria com o Rei Leão, que é consagrado, ou seja, você não teria muito espaço para trazer novidades, com o risco de tornar a história original, quem sabe, mais fraca, quem sabe até mesmo amenizando o impacto de algumas decisões. Só que isso gera conteúdos que são coisas assim praticamente inacreditáveis. A Pedra do Rei, um símbolo da tradição, um símbolo daquele local. Por que você quer ver a origem da Pedra do Rei? Bom, entra na espécie de lacuna e curiosidade que essa história de origem precisa de algum modo contemplar, senão não teria conteúdo algum para apresentar para o público. Claro que é complicado você ter uma história base imponente, importante, são poucas franquias que conseguem isso, mas para o caso de Rei Leão, para a gama de personagens, para os personagens novos que são adições fracas, infelizmente, não dá para não ficar chateado, é mais um daqueles filmes para a roda de produções da Disney continuar girando e, infelizmente, aqui, em muitas ocasiões, parece que o cenário é de uma expansão comercial mesmo do que um cuidado com a própria mitologia de Rei Leão. No filme nós acompanhamos a história de Mufasa desde sua infância como leão órfão até sua ascensão como rei das terras do reino. Separado de seus pais por uma tragédia, Mufasa é acolhido por uma nova família de leões, onde desenvolve uma forte ligação com Taka, e também diversos desafios que geram uma rivalidade histórica. Quando eu falo que o diretor está nesse maquinário da Disney, justamente não dá para você fechar com uma cena e dizer, olha, isso aqui é puro Barry Jenkins, é algo da sua identidade na sua filmografia. Eu olho muito até mesmo
para o que ele poderia ter feito aqui. Existe uma base fotorrealista que não tem como você simplesmente desvincular. Então o que eles poderiam fazer seria retocar, quem sabe, as expressões faciais dos personagens, e esse seria o único extra. Quanto à estrutura narrativa, eu não gostei de você ter que lidar com flashbacks e algumas interrupções, do tipo, tem uma história original para ser contada e force muito esse original, e algumas interrupções cômicas, porque Timão e Pumba são personagens carismáticos e nós precisamos contar com eles. Eu sinto também que, infelizmente, as novas adições obrigatoriamente têm um impacto diluído para não criar problemas com a cronologia principal e consagrada dos eventos de Rei Leão. Quem sofre mais com isso é Kyros, que em língua inglesa tem voz do Mads Mikkelsen, que foi uma boa escolha, só que tem um personagem bem fraco e que, infelizmente, sofre muito com essa limitação de dano. Até mesmo a jornada dos aliados são poucas coisas que você tem mesmo, né? Quando se volta para o Rafik, como é que ele conseguiu o cajado? E essa se torna praticamente uma cena emblemática, se torna um dos momentos que o filme quer colocar como uma pergunta que todo mundo, quem sabe, fez em algum momento, se é que isso aconteceu, e que aí você vai ter a resposta nessa história de origem. Então coloca isso praticamente como uma recompensa para o fã de longa data. O longa também faz o possível para integrar as canções a uma dinâmica de grupo praticamente inexistente. A jornada de Mufasa e Taka é acompanhada de redundâncias que, ao invés de focar em laços permanentes com o público, acaba adotando uma saída de buscar pelo melodrama em momentos de união e sacrifício. E essa é uma fórmula que vai do começo ao fim, coloca um objetivo para o Mufasa, um contraponto com o Taka e uma interrupção com Timão e Pumba. Avanço mesmo é o avanço a partir da curiosidade, como eu disse, dessa obsessão por fechar coisas que ainda não tinham sido respondidas. Olhando para o que é Scar para Rei Leão e olhando para o que essa história de origem oferece, eu realmente fiquei muito decepcionado. E eu, inclusive, acredito que as respostas oferecidas aqui, elas acabam enfraquecendo o personagem no que diz respeito ao impacto de traição e também às suas próprias decisões. O filme ele tenta trazer até uma camada, né, de colocar uma certa lógica do porquê que o Scar ficaria daquele jeito, que realmente não convence. O Lin-Manuel Miranda trabalhou nas canções do filme, dá para notar que existe ainda assim, né, uma trilha que ela é órfã do Hans Zimmer, tenta trazer isso como base de referência, o que é algo positivo, mas quanto às canções originais, elas são canções que na comparação com o Rei Leão mesmo, e aí eu foco muito na animação, não são canções que têm o mesmo impacto. São canções que tentam evocar a mesma grandeza temática, mas não chegam perto disso. Outra coisa que eu marcaria seria o avanço quanto ao visual, da tecnologia, existe uma progressão no sentido de construção de cenários, dessa ambientação e grandeza, que fecha muito mais para a produção de que a Disney quer colocar como um épico, que antigamente, assim como vários outros projetos do estúdio, seria, quem sabe, uma grande adição de conteúdo direto para home video. E olhando para o que já foi lançado de Rei Leão, eu prefiro muito mais ficar nas histórias de home video do que com essa história de origem. Para Mufasa, nota 5. A história de Rei Leão ela é épica, grandiosa, muito boa, e aqui você vai ter uma jornada pouco inspirada para colocar alguma coisa no cinema, para tentar capitalizar em torno da fama, do carinho, da nostalgia que as pessoas têm naturalmente, que passa de geração a geração, com um filme que no máximo seria uma adição razoável para streaming, mas que tem toda essa aura de uma das maiores produções de 2024 nos cinemas. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!